Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da desestatização das unidades prisionais. E para falar sobre este assunto, a convidada de hoje é a doutora Adriana Martorelli, advogada e especialista no assunto. Como anfitriã de hoje está a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, a quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas à doutora Adriana. Doutora Tânia. Doutora Adriana, agradeço sua presença aqui no programa. Nos conhecemos ali na TV Aparecida, né, que debatemos o assunto do pacote anticrime. E sei que a senhora foi advogada do nosso sindicato, então vários colegas já conhecem a senhora. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. E esse tema vai enriquecer bastante os nossos debates. Agradeço muito o convite, doutora Tânia Prado. Foi realmente um encontro muito interessante, muito rico na TV Aparecida, falando sobre o pacote anticrime. Queria agradecer o Adriano Moneta, jornalista, também que fez o contato para me convidar para esse momento. Justamente porque é importante a gente debater com a sociedade civil e também, especialmente os profissionais da área, as questões que nos envolvem no âmbito da segurança, que é um tema muito complexo, não é de fácil compreensão. E, lamentavelmente, nós vemos que os debates junto à sociedade civil, ele se dá de um modo muito superficial no que diz respeito ao impacto que se tem com as decisões tomadas pelos nossos gestores governamentais. Então, eu queria agradecer demais a oportunidade, cumprimentar todos que nos assistem em casa, me colocar à disposição da doutora Tânia Prado, do jornalista Adriano e de todos vocês que nos assistem, porque é uma temática que me é muito cara e eu quero sempre estar aberta ao diálogo, sempre aberta a ouvir e também a emitir minha opinião sobre essas temáticas. Muito obrigada. Gostaria de fazer uma ressalva, aliás, um adendo. O programa a que se referiu a doutora Tânia, em que ela esteve na TV Aparecida com a doutora Adriana, está no site do SINDPF-SP. Você pode acessar e assistir sindpfsp.org.br. Você acessa lá, procura o programa e assiste. No YouTube, né? No YouTube, o que tem lá é um link do YouTube para você assistir na íntegra a conversa da doutora Tânia com a doutora Adriana lá na TV Aparecida, que, aliás, foi sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, tema do programa da semana passada, que você também assistiu com o doutor Fernando Capano. Doutora Adriana, esse assunto que é Bom, primeiro, falando somente sobre unidades prisionais, que eu me recordo, doutora Tânia, a gente nunca falou sobre isso nesse programa, em quase 2 anos em que ele está no ar. E acho que isso tem a ver muito com o que a senhora acabou de falar, quer dizer, pouco se fala sobre isso, né? No que consiste essa privatização das unidades prisionais? Uma pergunta besta, que eu, leigo, jornalista, sempre me fiz, e acho que meus colegas e o povo também se faz, você privatiza uma unidade prisional, como é que quem pega lá para... Como é que vai lucrar? O que acontece? Nos dê um panorama sobre isso, por favor. Na verdade, assim, nós discutimos aqui no nosso país um crescimento exacerbado da população carcerária, né? Nós temos hoje 720 mil pessoas encarceradas e o curioso, só para que vocês em casa consigam entender o impacto desse aumento, em 2017 para 2018, em um ano, nós tivemos a entrada de 108 mil pessoas no sistema. Essa é a média de crescimento. De quando a quando? Entre o ano de 2017 e o ano de 2018. Nós tivemos uma média de crescimento de 108 mil pessoas. No país? No país. Então, nós saltamos, né, da quarta colocação do país mais populoso, em termos de pessoas encarceradas, para o terceiro mais populoso, né? Só os Estados Unidos e a China estão na nossa frente. Quem estava na frente antes? A Rússia. A Rússia. Inclusive porque na Rússia eles têm adotado uma série de medidas justamente revendo o sistema de justiça para criar medidas alternativas ao aprisionamento. E não que nós não tenhamos no Brasil legislações
que nos viabilizam a aplicação de medidas alternativas diversas do aprisionamento, né? É que nós não estamos aplicando a contento, o que resulta, então, no aumento da população, que é composta, em sua maioria, por jovens, entre 18 e 29 anos, essa é a grande maioria das pessoas hoje presas, aliás, de 18 a 35 anos é a grande maioria, né? Homens, pardos, sem ensino fundamental completo, a maioria não tem, não é? E em relação às mulheres, também muito jovens, não é? De 18 a 29 anos, 69% dessas mulheres têm o contato com o sistema judiciário criminal e são condenadas ao cumprimento de penas, às vezes longas, por envolvimento com o comércio de drogas, né? E isso a gente percebe porque nós não temos uma política nacional de drogas, não é? Isso afeta, obviamente, toda a polícia, porque a polícia, eu advoguei muito tempo, como disse, para os sindicatos delegados do Estado e para os sindicatos delegados federais, e eu sempre me doí muito com as condições de trabalho dessa categoria, que fica aí com uma batata quente na mão, porque não tem dentro da delegacia de polícia, seja estadual ou federal, nenhum tipo de apoio de uma equipe psicossocial que pudesse diferenciar o que é realmente um conflito com o sistema penal ou que é um problema social que o Estado brasileiro, incapaz de resolver, acaba tendo como único instrumento o sistema punitivo. E é o que nós, então, estamos vendo, um aumento exacerbado da população brasileira no cárcere, jovens, né, quer dizer, uma potencial mão de obra, e aí, então, nós agora estamos diante de um tema que é a desestatização das unidades prisionais. Nós temos aqui no estado de São Paulo, que detém a maior população prisional do país, né? Um terço do total, 36% do total dos aprisionados está em São Paulo. Quanto? Mais de 220 mil pessoas em São Paulo. Então, no Brasil tem 600 mil por aí? Todo o país tem 700 mil pessoas, 720 mil pessoas presas, né? E no estado de São Paulo, então, se você pegar todas as 30 e poucas unidades da federação, você vê que, enfim, tem uma disparidade de número de pessoas presas muito distante da realidade paulista. Então, nós temos mais de 170 unidades prisionais, não é? Assim como também temos unidades da Fundação Casa para medidas socioeducativas, temos também em 11 Mas isso conta? Não é crime, mas assim, o adolescente, autor de ato infracional que fica em medida socioeducativa, ele é um potencial candidato para ocupar as vagas do sistema no futuro. E então, eu deixei a minha advocacia no Sindicato dos Delegados de Estado, quando eu fui atuar com o Dr. Nagashi Furukawa na Secretaria de Administração Penitenciária em 1999, onde permaneci até 2002. E nessa experimentação, nesse período, ele trouxe, e foi um trabalho muito lindo, porque foi desenvolvido em parceria com o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de então, a equipe do sindicato, porque nós conhecemos em 1997, o projeto do Dr. Nagashi Furukawa em Bragança Paulista, que era de gestão compartilhada com a sociedade civil das unidades prisionais, da unidade prisional de Bragança Paulista. Então, nós tínhamos, com base no princípio da participação social, nós tínhamos um convênio estabelecido com a sociedade civil, onde, sim, as assistências eram ofertadas pela organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né, visando o quê? Os preceitos da Lei de Execuções Penais, visando outra finalidade da pena, que não é só a punição, mas a reinserção social. E era um projeto que se estendeu pelo Estado de São Paulo, que retirou das cadeias públicas, que os delegados de polícia tinham um enorme problema em cuidar de carceragem, sendo que não é essa a função do delegado de polícia, porque a polícia está no início dos mecanismos formais de controle da criminalidade, ela precisa se ater à investigação policial. Ela precisa se ater à investigação e não a cuidado de carceragem, que é uma outra política. Então, é uma política de Estado de atendimento de homens e mulheres encarcerados. Deixa eu só interromper um minutinho, porque eu gostaria de ouvir a doutora Tânia no que se refere a essa questão. A senhora, enquanto delegada de Polícia Federal, não é? A visão dos policiais federais, dos delegados de Polícia Federal, é consonante ao que a doutora Adriana também diz em relação a essa questão do encarceramento e também a iniciativa do Dr. Furukawa de fazer uma gestão compartilhada? Como é que a senhora vê isso? Na Polícia Federal temos algumas unidades, né, na superintendência, sobretudo, em que há realmente uma custódia de presos, que ficam ali os presos temporários,
determinado período, alguns casos ali de expulsão de estrangeiros. É a exceção, né? Mas mesmo assim a gente percebe que isso aí gera realmente uma sobrecarga do efetivo e gera também necessidades ali de decisões da administração. E não é a atividade fim da polícia. Inclusive, a própria escolta de presos, a Justiça Federal é feita pela Polícia Federal. Isso sobrecarrega a instituição, que deveria cuidar da sua atividade fim. Então, realmente aperfeiçoar, né, o sistema ali prisional, daqueles que são designados para isso, é sempre uma ajuda a quem está do outro lado lá fazendo a parte de investigações. Doutora Adriana, por favor. Então, essa questão que a doutora Tânia tocou, e também é muito importante, a questão da escolta em especial, né? Porque também na gestão do Vitor Nagashi Furukawa, que terminou em 2006, a escolta policial não era mais feita pela polícia militar. E veja, como não há unidade prisional de contenção nem provisória federal, por analogia, né, da temática, os presos que são condenados da Justiça Federal ficam em presídios estaduais e o juízo da execução, ele faz a execução penal de um crime federal, né? Então, assim, a polícia tem que trabalhar com investigação. O doutor Nagashi, quando criou a carreira de agente de escolta e vigilância penitenciária, ele colocou para fazer a escolta um corpo funcional da própria Secretaria de Administração e devolveu naquela época, na gestão dele, o governo Mário Covas, devolveu 4.000 homens da Polícia Militar que ficavam destinadas nas muralhas das unidades e fazendo escolta, ou seja, devolveu para a segurança pública um contingente importante para fazer a prevenção criminal nas ruas, que é a missão. Muito bem, voltando para os dias de hoje, que é o que nos importa, né? Por N razões, e hoje eu entendo por quê, na época não, mas por N razões foi desmantelado o sistema de gestão compartilhada no Estado, tanto nas nossas unidades prisionais, como nas unidades da Fundação Casa, que é Casa, Centro de Atendimento Socioeducativo Adolescente, que tem uma arquitetura prisional diferente, é uma arquitetura baseada em mecanismos de minimização dos efeitos da prisonização, que são muito ruins na ficção, enfim. E aí a gente parte para falar sobre o projeto que hoje está em vigor no Estado de São Paulo. Doutora, eu queria interromper um minuto, porque o nosso primeiro bloco acabou, mas gostaria de voltar na sequência, para a senhora explicando rapidamente por que esse sistema de gestão compartilhada foi desmantelado, e aí a gente prossegue para esse próximo tópico que a senhora falou. O programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando a respeito da desestatização das unidades prisionais. Eu vou reapresentar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Adriana Martorelli, advogada e também especialista neste assunto. Ao lado dela, como nossa anfitriã da semana, está a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. Então, doutora Adriana, por que essa gestão compartilhada foi desmantelada, termo utilizado pela senhora? Quer dizer, não gostaram, resolveram fazer uma sabotagem? O que aconteceu? Então, na verdade, a gestão compartilhada, justamente porque ela é um convênio estabelecido entre o Estado com uma organização da sociedade civil, essa parceria ela tem que lidar com uma não capacitação total da sociedade civil para lidar com seus próprios problemas. O processo de democratização do Estado é a sociedade civil que tem que lidar com seus próprios problemas. Então, foram abertos 35 inquéritos policiais, uma para cada centro de ressocialização, né? O apontamento era de que havia irregularidade na prestação de contas. Todos foram arquivados, não havia irregularidade na prestação de contas, mas, em razão deste argumento, voltou ao que se chamou gestão plena, ou seja, as compartilhadas foram extintas em termos de gestão, a gestão plena passou a ser de volta totalmente do Estado, a sociedade civil foi afastada do convívio com os encarcerados e encarceradas, nós temos CRs no Estado também femininos, e aí terminou a gestão do antigo secretário, do antigo governador, e vem agora à tona uma temática que já vem há muito sendo debatida no Estado de São Paulo, no Brasil, inclusive, vem sendo debatido, que é a privatização dos presídios, e que, para mim, tomou uma força brutal aqui no Estado de São Paulo, a partir do projeto de lei
número 1 de 2019, que foi inaugurado como uma grande lâmpada mágica pelo atual governador do estado de São Paulo, anunciando, então, finalmente, a tão desejada, a tão esperada privatização dos presídios por meio de parceria público-privada, né? Houve uma audiência pública que foi anunciada também no edital de número 1 de 2019, só para vocês terem uma ideia da proeminência, da urgência com que o Estado de São Paulo pretende implementar a privatização. Esse mecanismo, né, foi anunciado num termo de referência. Mas essa privatização, doutor, eu acho que a gente deveria se ater mais à questão dela e menos ao histórico por causa do tempo. Sim, só temos 10 minutos. Sim. Ela é boa, ela é ruim, o que ela vai mudar, o que não vai mudar? Dá umas explicações para o nosso público. São várias questões que têm que ser levantadas. A primeira é que não é nenhuma novidade, né? O sistema não é. A privatização dos presídios, ele é vinculado ao cárcere, à história do cárcere, né? Cárcere e fábrica. Começou na Inglaterra, foi utilizado na Inglaterra como as primeiras casas, o Castelo de Bradwell foi o primeiro lugar que o rei designou para colocar os gentios, as prostitutas, os pequenos criminosos, enfim, como um modo de retirá-los da sociedade, higienicamente retirá-los da sociedade e adestrá-los para o trabalho na manufatura. Basicamente, nós estamos, então, voltando ao século XVI com a proposta de privatização, na qual vai acontecer em 4 unidades do estado de São Paulo, 4 unidades no projeto piloto, 4 unidades novas. Já aconteceu em outras partes do Brasil processos semelhantes, como do Amazonas, por exemplo, que foi o segundo maior massacre de presos da história do nosso país, acho que quiçá mundial, né? E o que será que vai acontecer? O empresário... Espera só um minutinho, aquela cadeia ou aquela penitenciária era privatizada. Era privatizada. Era privatizada, do Amazonas era privatizada. Aquele grande Isso massacre. Pode ter sido um dos fatores que propiciou aquele massacre ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver pelo seguinte. Na privatização, os servidores não são servidores concursados, não são servidores públicos. Né? Não são servidores que têm aquela fé, a fé pública que o agente público detém. Portanto, a segurança, o jus puniendi é do Estado, é exclusivamente do Estado. Ele pode parcerizar, compartilhar com a sociedade civil? Pode, mas tem algumas funções que são específicas. Por exemplo, como pode o agente de escolta e vigilância penitenciária, que é uma carreira própria, voltar a fazer a segurança da unidade? Quem vai fazer a escolta? Volta para a Polícia Militar a escolta, ou seja, você mais uma vez retrocede em termos de estabelecer a política de segurança do Estado. Você não fortalece a administração penitenciária, você paga para uma iniciativa privada per capita de preso o repasse do gasto. A contratação, inclusive de cargos, que para mim são cargos referência, eu trouxe aqui esse termo de referência por isso, porque eu fico extremamente preocupada, gerente de segurança e disciplina, chefe de plantão, chefe de portaria, chefe de inclusão, subportaria, seguro, disciplina, saúde, monitoramento, enfim, são funções que são estritamente, que devem ser estritamente cumpridas pelos servidores públicos que têm de carreira, que tem uma capacitação específica via escola de administração penitenciária para entender a dinâmica do fenômeno criminal dentro do aprisionamento. Né? Os agentes de escolta e vigilância penitenciária, eles têm uma capacitação específica para lidar com essa população, são pessoas que têm, enfim, que têm as suas variáveis, né? Não é um produto, é um ser humano que fica doente, que surta por abstinência de droga, que tem família, que tem problemas de saúde, que tem câncer, que tem uma disciplina difícil de conter, porque tem que ter um perfil estabelecido. O agente penitenciário, ele é capacitado, ele tem um caminho dentro da carreira, como os delegados de polícia do Estado, como os delegados de polícia federal, como os investigadores de ambas as carreiras estadual e federal. Os agentes penitenciários, eles têm uma razão de estar ali. Tem muita gente vocacionada, muita gente boa. E o que vai fazer? Vai passar para um privado, que vai ser contratado, provavelmente CLT, com um salário menor do que o agente, sem plano de carreira. Ou seja, vai transferir a vida de um ser humano a custo de um pagamento per capita, sem nenhuma garantia de que esse projeto realmente visa a pessoa que está encarcerada com uma política de reinserção social. Mas então a senhora é contra a privatização? Eu sou absolutamente, veemente contra. Acho uma violação da Constituição, acho uma violação das funções em que o Estado tem para si, que estão previstas na Constituição, quer dizer, o jus puniendi, o jus perseguendi, que é a possibilidade de investigar o indivíduo. Imagine se daqui a pouco empresas de segurança privada vão começar a investigar os indivíduos na rua.
Porque então você vai privatizar a segurança também? Porque se o agente é um privado que pode fazer o cumprimento da pena, aplicar todas as medidas, fazer a inclusão, fazer a análise da disciplina, da saúde, monitoramento, enfim, cuidar da saúde, de tudo, né? Também as empresas de segurança privada, logo mais, vão fazer a segurança da população. A senhora também é contra, doutora Tânia? Então, é um tema que eu preciso me aprofundar. Eu sei que, assim, quando eu tomei conhecimento de que o presídio lá do Amazonas, que teve a maior rebelião, o maior massacre, era privatizado, foi até uma surpresa. Foi a partir dali que eu comecei a prestar atenção nesse problema, né? Porque muitas vezes as pessoas vendem como desonerar o Estado, daí pagam um terceiro lá para cuidar das cadeias. Então, a discussão sempre era muito superficial. E aí, a partir do momento que eu soube daquele caso concreto, que era uma cadeia privada, eu vi, nossa, realmente é muito frágil, né? Não tem uma estrutura do Estado ali garantindo, porque os nossos criminosos não são, vamos dizer assim, fáceis de lidar. Então, se você coloca alguém que tem um contrato temporário ali, vai ficar 1 ano, 5 anos no máximo, aquilo não é uma carreira, a pessoa não se especializou naquilo. Então, geram muitas fragilidades mesmo. Então, eu acho que esse enxugamento do Estado vem sendo tido como a solução de todos os males, mas eu acho que isso tem que ser pensado com calma e tem que ser ouvido justamente os profissionais que entendem do assunto, né? Porque promessas de campanha eleitoral são fáceis, mas na hora de implementar é que a coisa complica, né? Então, e nesses casos, né, ainda eu imagino que o preço para o Estado seja alto, não é barato também para pagar passar essa função para o particular? Não, vai sair mais caro, porque a Mais média caro. é mais Isso eu ouvi cara. falar mesmo. A média de custo de um preso é 1,3 no Estado, nesse modelo que a gente tem pleno, e acho que vai para 2,3 no privado. 1,3 é 1.300? É uma somatória, 1.300 por mês, o preso da privatizada vai para acho que 2.300 por mês, só que se você coloca as 4 unidades com vagas previstas para 847 vagas, né? Outra questão que a doutora Tânia colocou que é importante, o perfil do preso, né? Então, os agentes penitenciários, por exemplo, de unidades de segurança, eles estão acostumados a lidar com o perfil de preso que denota uma periculosidade, tem um prognóstico de reincidência, que é muito diferente de você lidar com o primário, né? Então, assim, ao que parece, também nessas unidades privadas, eles vão direcionar presos com um modo mais tranquilo de lidar, ou seja, mais fácil de controlar, mais fácil de domesticar. Eu quero ver como é que você faz a reinserção dessas pessoas mais complicadas com essa situação tão fragilizada num custo maior, porque se per capita é 1.300 por mês, e para privatizada vai para 2.300 por mês, sendo que parece que a estrutura, essas 4 que já estão construídas, não é? Essas 4 que serão o piloto da PPP aqui no estado de São Paulo, foi o Estado que construiu, não é? Não é o privado que está construindo. No futuro, quem sabe, pode ser que o privado também construa, se é que esse projeto vai dar certo, que eu acredito que não, eu acredito que essa gestão, ela está aí, essa gestão vai terminar, e eu espero que a gente amadureça em termos de pensar uma política de encarceramento aos homens e mulheres em condições de cárcere. São pessoas, são famílias, são jovens, e a gente não vê nenhum tipo de gestão horizontal no Estado. Por exemplo, você gasta muito dinheiro com escolta de preso, o preso está doente, você leva, coisa que a federal é poupada, porque os presos da federal também ficam no Estado, não é? Você leva para uma consulta médica, chega lá, não tem o equipamento, ele pega e marca um outro exame. Ora, quando um preso vai para o sistema de saúde, ele é SUS, ele é per capita, ele recolhe imposto por isso, tinha que ter na Secretaria de Saúde uma resolução conjunta, uma portaria conjunta, para já fazer o atendimento daquela pessoa para a Polícia Militar. Não, quer dizer, você envolve 3 secretarias para poder levar um preso para o atendimento médico. Como é que isso vai ser resolvido? Então, assim, esse termo de referência que foi apresentado na audiência pública, que é um projeto basilar, né, que apresenta os postos de controle interno, as categorias profissionais. Eu cheguei a conversar na Assembleia Legislativa num debate importante que teve sobre esse tema com a própria assessoria da administração penitenciária e ele, enfim, informaram que ainda é muito singelo esse termo de referência. Eu ia perguntar isso, é da SAP? É da SAP. A SAP que vai executar. É do governo do Estado de São Paulo, saiu do gabinete do governador, mas a pasta que vai executar é a SAP. E o coronel Nivaldo, que, se não me engano, é o secretário, como é que ele enxerga isso? Ele que foi até comandante-geral da PM. Então, eu conheci o comandante Nivaldo no Conselho Penitenciário, achei ele um homem muito razoável, mas ele deixou bem claro que, justamente porque ele é um designado do governador,
A proposta de execução vai ser assim. Nós temos 171 unidades, temos 12 unidades novas. De 12 unidades, 9 já estão com lotação de servidores da SAP, né, os agentes penitenciários, agentes de escolta e tudo mais. Então, essas que já estão lotadas, já estão licitadas, elas vão permanecer na gestão plena, mas tem 4 unidades dessas novas, né, eu estou aqui exatamente sem os nomes, 4 unidades dessas novas que vão ser privatizadas sim, e esse é o modelo que a gente vai adotar nesse momento. E foi um momento bacana, foi também uma espécie de audiência pública, a gente questionou por que, então, terminou a gestão compartilhada, se ela tinha dado certo. Não é? Não, veja bem, para nós, o que nós recebemos neste momento é que vai haver a privatização dessas 4 unidades, é um projeto piloto que pode dar certo, se for bom, vamos continuar, se não der certo, nós veremos mais à frente. Então, é isso. Doutora Adriana, eu sei que a gente tinha muito mais para falar, mas infelizmente o programa é muito curto para assuntos bons, então a gente precisa encerrar agora. Queria agradecer muito a sua participação aqui no programa de hoje e também agradecer a presença da doutora Tânia Prado, nossa anfitriã. O programa Segurança Pública em Debate de hoje fica por aqui. Falamos sobre a desestatização das unidades prisionais. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.